Eu já sei que eu tô tentando alguma coisa e não tô conseguindo. O que eu preciso identificar agora? Peraí. Tudo carência. Tudo carência, tudo medo de ficar sozinho, tudo necessidade de aprovação. Caraca, meu. Nossa, não acredito que eu tô fazendo essas coisas, cara. Eu creio que quando a gente tá entrando no caminho do autoconhecimento, a gente tá seguindo isso, a gente lida muito com algumas sombras. E uma das nossas sombras é o medo de estar sozinho, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Esse medo, essa sombra, essa voz, ela esconde o ouro da nossa vida. Porque se a gente conseguir atravessar essa sombra, não dar ouvidos a ela, se a gente conseguir, ó, romper a bolha, o nosso sonho, o que a gente quer, tá bem aqui, ó. É só uma película que a gente precisa romper, que é a película da sombra. Então, é um conceito junguiano quando eu falo sombra. E a sombra é uma forma de expressão. Então, muitas coisas que a gente quer viver na nossa vida, a gente não vive porque tá com medo. Porque tem coisas ali na nossa sombra que estão impedindo a gente de avançar. A gente só vai se dar conta de que a gente tem uma sombra quando a gente estiver tentando algo. Então, por exemplo, vamos supor que você só atrai gente ruim para você namorar. Quando você conhece uma pessoa que é legal, você enjoa rapidinho dessa pessoa. Você fala, cara, não, essa pessoa não rola. E quando você conhece pessoas que não são legais, você fica, ó, apaixonado. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí você tá vivendo um relacionamento ruim, você está, sei lá, num trabalho que não é legal, tem várias formas que a sombra ela começa a gritar. Mas você só vai saber que você tem a sombra quando você tentar sair. Porque quando você estiver tentando sair e não conseguir, e o não conseguir faz parte do processo, é a hora que você vai começar a se desenvolver. Todos esses vídeos que a gente assiste no YouTube, todos os livros que a gente lê, eles precisam servir para algo. Quando a gente se pega dentro de um padrão de comportamento, a gente precisa usar esse autoconhecimento para se libertar dele. Então, quando a gente se pega vivendo um relacionamento ruim e a gente quer sair dele e não consegue, aí a gente para e pensa: pera, mas o meu outro relacionamento era terrível. Esse também tá. Aquele também. Cara, peraí, o problema tá em mim. A gente tira o olhar, a gente tira o foco do outro e foca na gente. Esse relacionamento tá ruim e eu tô atraindo. Esse emprego tá ruim. Eu não quero mais esse emprego. E aí a gente tenta um novo emprego, a gente tenta uma nova coisa. E é nessa que a gente descobre a sombra. A sombra, ela não é de fato algo ruim, mas a sombra esconde um brilho que você não quer que as pessoas vejam. Ou porque você tem medo que as pessoas achem que você se acha demais. Ou você tem medo que as pessoas te rejeitem. Ou você tem medo ali de fazer uma coisa muito, muito boa e todo mundo vê e você ficar com aquela coisa de, olha, você viu fulano? Tá se achando. Ou você tem medo de criar uma coisa e aquilo crescer tanto e você vai começar a ter novas responsabilidades, criar uma empresa, ter um CNPJ, contratar funcionário. Ou você tem medo do seu negócio escalar, ou você tem medo de ter um relacionamento tão bom que aquilo vai virar um casamento. A gente tem medo de ser feliz e não é incomum. Normalmente, nós, seres humanos, temos medo da grandeza. A gente pensa que a gente se sabota porque a gente quer ficar ali no limbo. Mas o limbo, às vezes, ele é tão conhecido que tá tudo bem, pelo menos eu já conheço ali, sabe? Se eu crescer mais, como vai ser? Eu não sei. Se eu fizer um canal no YouTube, como vai ser? Eu não sei o que esperar. A gente tem muito medo do desconhecido. E quando a gente tem certeza do que a gente quer, que leva um tempo, algumas pessoas decidem mais rápido, outras pessoas decidem menos rápido. Algumas nem decidem. Mas quando a gente decide, a gente tem que criar uma estratégia.
como eu vou fazer para sair do meu ponto A, percorrer o caminho para eu chegar no ponto B. E é nessa hora que a mágica acontece, que Joseph Campbell chamou de a jornada do herói. Quando a gente começa a percorrer o caminho, aparecem tantas pessoas na nossa vida, como Joseph Campbell na Jornada do Herói cita como o mago. Se a gente for pegar vários filmes, tem vários filmes aí que mostram, né, essa jornada do herói, como Star Wars, Matrix. A maioria dos filmes da Disney são pautados nisso. Existe um cavaleiro que quer ali resgatar a princesa, e a princesa, filosoficamente, simbologicamente, a princesa, ela sempre significa a nossa alma, tá? E o cavaleiro somos nós, fazendo a jornada até que a gente consiga resgatar a princesa, que é a nossa alma, até que a gente consiga fazer o resgate de nós mesmos, o nosso processo de individuação, e aí, a partir disso, a gente consegue se tornar quem realmente nós somos, sem medos, sem amarras, sem medo de julgamento. E no nosso caminho, no nosso processo de individuação, a gente vai se tornar, sim, cada vez com menos pessoas ao nosso redor. Porque isso exige uma autoconfiança tão grande. Isso exige uma coragem tão grande, porque no meio do nosso processo de individuação, conforme a gente está ali em busca da nossa alma, da nossa princesa, para a gente realmente se tornar o ser humano que a gente veio ser aqui na Terra, a gente vai precisar deixar tantas pessoas para trás, a gente vai precisar abandonar tantos comportamentos autodestrutivos. E isso é morte e vida. E é isso o tempo todo. Todos os dias a gente morre uma pessoa e renasce outra. Então, em busca do que a gente quer, do nosso plano, do nosso objetivo, a gente realmente vai precisar entrar em contato com as nossas sombras. E é algo bem doloroso, principalmente no começo, quando a gente não tá acostumado ainda. A gente toma uns jebão assim, ó, toma tanta porrada que você fica até desnorteado. Eu me lembro que no começo do meu processo de despertar, eu fiquei semidepressiva aí umas 3 vezes, quando eu passei a enxergar as minhas próprias sombras. Eu falei, caraca, meu, nossa, não acredito que eu tô fazendo essas coisas, cara. A gente descobre que tá. Se você faz terapia, você sabe como é. É cada socão na boca do estômago que a gente toma, de atitudes que a gente tá tomando, tá fazendo coisas e não sabe por quê. E aí depois a gente descobre tudo carência. Tudo carência, tudo medo de ficar sozinho, tudo necessidade de aprovação, necessidade de atenção, tudo isso porque lá no passado o nosso pai e a nossa mãe não nos deram a devida atenção. Eles só fizeram o que eles podiam fazer, eles não poderiam ter feito mais, porque os pais deles também só pôde dar aquilo. E aí começa aquele montão de ciclos quando a gente vai olhando lá para os nossos antepassados, o que todos eles pensavam sobre relacionamento, o que todos eles pensavam sobre dinheiro, e essas crenças elas vêm avançando com a gente. Mas nós, nessa vida, a gente tem a capacidade e a oportunidade de olhar para tudo isso. Nós estamos vivendo uma era impecável, que é a era da internet. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tô falando aqui pra você sobre o processo de individuação, sobre mitologia, Joseph Campbell, tudo eu aprendi com o YouTube. Como é que eu poderia ter aprendido isso antes? Talvez os nossos pais, os nossos avós, talvez eles nunca poderiam ter acesso a esse tipo de informação e hoje nós temos. Então tá em nós, hoje em dia, a capacidade de, por uma geração, a gente conseguir dar o nosso melhor. A gente conseguir quebrar crenças, quebrar muitos conceitos que eles tinham sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre amizade. Quebrar essas crenças, esses padrões. Nós somos uma geração que veio para ser diferente. A gente veio para quebrar, para romper crenças limitantes. E nesse processo
pra gente se tornar mesmo quem a gente decide ser, exige muita coragem, exige muito discernimento. E a gente só vai poder fazer isso sozinho. Ninguém consegue fazer por nós. As pessoas conseguem ajudar. Pega na nossa mão e fala, ó, o caminho é esse aqui, esse aqui. Mas não tem como alguém caminhar por nós. Então, quando você estiver querendo muito alguma coisa e você não estiver conseguindo, lembra disso que eu tô falando pra você. Olha, peraí, tem uma sombra. Você vai fazer esse pensamento. Tem uma sombra, aquela menina lá falou, e o que eu preciso identificar? Eu já sei que eu tô tentando alguma coisa e não tô conseguindo. O que eu preciso identificar agora? Peraí. Isso já aconteceu antes na minha vida? Ou é a primeira vez? Tá. Mas o que é que eu tô com medo? Sei lá, eu tô com medo de não ser amado. Tá bom, mas se eu tô com medo de não ser amado, se eu tô precisando tanto ter o amor das pessoas, qual é a parte de mim que não me ama? Qual é a parte de mim que não está de fato agradada de si mesmo? Por que eu preciso tanto ter o reconhecimento das pessoas, o amor das pessoas? Que parte de mim está com medo de não ser amado? Isso sempre vai significar uma falta de amor próprio. Sempre, sempre. Esse é um medo primitivo. Quando nós éramos homens das cavernas, quem ficava sozinho, fora do grupo, era uma presa mais fácil. Então a gente vem carregando este medo, mas a gente não precisa mais ter esse medo. Porque quanto mais amor próprio a gente tiver, mais o amor no entorno nós teremos também. E sem a necessidade que a gente sempre teve de agradar, de fazer as coisas para agradar, de fazer as coisas para estar bem com o outro, para estar bem com todo mundo, para ter muitos amigos. Eu fazia cada coisa porque eu tinha tanto medo de não ter amigo, amigo para ir pra balada. Eu tinha muito medo de ser vista como a garota que era sozinha. E hoje em dia, pra mim, tá tudo bem. Eu gosto dos meus momentos de solitude. Eu amo estar com algumas pessoas, eu amo estar com determinadas pessoas, mas eu amo muito estar sozinha. Então é bem o que o Osho fala aqui, ó, nesse livro. Quando estiver saturado dos outros, mergulhe na solitude e aproveite-a ao máximo. Quando você tá sozinho, você consegue colocar suas ideias no lugar. Você consegue fazer essas reflexões que eu tô falando pra você, que a gente tem que fazer. Porque se o tempo todo a gente estiver com outras pessoas, rodeado de pessoas, muito falatório, muito barulho, nunca a gente vai conseguir parar pra perceber a sombra. Tem tanto falatório, tem tanto barulho no externo, eu não consigo prestar atenção no interno, no que é que o meu ser de fato está me falando. Por que é que eu tenho tanta necessidade de estar com as pessoas? Por que é que eu tenho tanto medo de sair desse relacionamento? Por que é que eu tenho tanto medo de sair desse emprego? É só no mais profundo e absoluto silêncio que a gente vai encontrar essas respostas. A nossa sombra é o caminho. O ouro tá na sombra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te encorajado a perseguir os teus sonhos, percorrer os teus sonhos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que os caminhos são cheios de pedras, mas vale a pena demais você acreditar nos teus sonhos. Quando você perceber que tem alguma coisa que tá muito difícil de você fazer, lembra de mim. Lembra de mim falando aqui pra você nesse vídeo. Tem uma sombra aí que tá louca pra ser olhada, louca pra, ó, você jogar luz nela e ela se tornar clara. A sombra não é sua inimiga. A sombra só esconde uma parte de você que tá louquinha pra ser descoberta. Lembra disso e se joga no seu autoconhecimento, porque é ele quem vai de fato fazer com que você ilumine as suas sombras e siga, percorra e consiga, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deixa um comentário porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra esse vídeo para mais pessoas. E eu vou deixar também o link da mentoria para você que quer aprimorar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, mas que também, se você quiser se desenvolver através do seu corpo,
através de um treino, através do emagrecimento, através do ganho de massa, você também consegue se desenvolver para deixar sua autoestima mais alta. Não só para lidar com as questões do seu autoconhecimento, todas essas questões de resistências, de barreiras que eu sempre falo nos vídeos, mas também com a parte física, para você, ó, se sentir em dia com tudo. O link tá aqui na descrição e eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.